Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E hoje eu tô aqui com os meus amigos Davi, Júlia, Ana Vitória. Eu sou a Ana Júlia, nós somos do primeiro período de comunicação e a gente tá aqui pra gente falar sobre um assunto que é muito repercutido, né, hoje em dia, que tem muita gente falando sobre, que é a adultização, né? Com a internet, com o avanço da tecnologia, a gente tem visto muitas crianças se destacando nas internet, nas redes sociais e tudo mais. E hoje a gente vai conversar e entender os impactos disso na nossa realidade, na nossa sociedade. sim. E eu acho que é impossível a gente falar sobre esse assunto e não citar a adultização, né? E como isso ocorre e como isso acontece no nosso mundo, na internet hoje em dia. Uma dúvida muito recorrente é a pergunta: o que é adultização? A adultização é quando uma criança ela é influenciada a agir, se vestir, pensar de uma maneira que é muito mais acima da sua idade do que era para realmente ser. E hoje a internet acelera isso muito mais por meio dos padrões estéticos, também por meio de conteúdos virais e tudo isso gira em torno das redes sociais, né? E o problema é que isso tudo compromete diretamente na infância das crianças, porque acabam que elas querem viver uma vida que não é delas, uma vida que algum adulto ou adolescente está vivendo, mas a criança quer viver justamente porque ela viu na internet. Exatamente. Sim. E daí muitas crianças elas se tornam influenciadores digitais, muitas vezes até mesmo com a influência dos próprios pais. Exatamente. Que tomam conta dos perfis deles na internet. Sim. E hoje acredito que tem que tomar muito mais cuidado, porque acho que acaba que alguns pais acabam criando aquilo mais do que a própria criança, né? Uhum. Eles Exatamente. têm mais afeto pelo canal, Sim. pela criança. internet, do Sim. que a própria criança. Uhum. Exatamente. Eu não lembro muito bem o ano, não lembro se foi ano passado ou se foi 2024, mas até saiu um filme sobre isso, que foi Sim. inspirado no caso da Bel para Meninas, né? O É, Salve Rosa. Salve Sim, Rosa. saiu, tá na Foi Netflix. esse ano, amiga. Aham. Foi esse ano? Foi esse ano. Caramba, começaram então as Acho que foi gravações ano semana passado, né? Nós jurava que foi ano Aham. passado. Mas esse filme, nossa, muita gente tá falando dele na internet, né? Porque Sim. a gente conhece vários casos. A gente conhece o caso da Bel para Meninas. Eu, por exemplo, eu cresci assistindo a Bel Nossa, para eu também Meninas. era muito fã dela. Foi um baque na internet quando aconteceu Foi o porque a caso gente dela. não imaginava nem um Não. pouco, né? Que isso Exatamente. acontecia por trás. Exatamente. Que é o que acontece muito hoje em dia. Sim. E uns exemplos, né, que estão sendo muito comentados hoje em dia é até o caso do Ítalo Santos também, né? Sim, da Camilinha, que agora finalmente veio à tona, né? Veredito. O Aham. veredito de que ele vai ficar preso. E eu acho incrível, né? Porque ele realmente mostrava vídeos que mostravam muito o corpo e sexualizava muito e colocava à exposição muitas crianças e adolescentes, E né? quando a Camilinha começou com ele, ela era realmente muito criança. Eu acho que ela Sim. tinha uns 10 anos, aí acabou com o resto da infância dela. Exatamente. E a adolescência dela foi totalmente comprometida, porque ela é exposta na internet. Sim, Exatamente. com A certeza. vida dela é toda exposta na internet. Completamente. Ela perdeu muita coisa. E hoje ela já tem o quê? 18? Com certeza. Com certeza. E esse tipo de situação, né, acaba levantando muitos questionamentos sobre consentimento, né, sobre responsabilidade dos pais, porque os pais têm responsabilidade da criança até os 18 anos, às vezes, né, até mais de 18 anos, porque ainda mora em casa e tudo mais, não tem aquela responsabilidade lá no papel, porque a pessoa Sim. já é uma adulta, Uhum. mas, principalmente nessa fase da infância, os pais têm responsabilidade sobre os filhos, né, e sobre também possíveis excessos na exposição da imagem da criança, né, isso tudo Sim. é muito perigoso. E gera muitos problemas psicológicos na criança. Eu acho Sim. que a partir do momento em que aquele canal ou aquela rede social, Instagram, TikTok, a partir do momento em que isso acaba virando um trabalho e pra criança deixa de ser um hobby, já interfere Sim. muito, eu acho. Aham. Exatamente. E é importante a gente refletir se a gente está incentivando os talentos ou se a gente está transformando a infância da criança em um produto. Um produto que as pessoas assistem e querem mais, vão querer mais. É muito importante a gente sempre estar analisando isso, porque a gente Com acaba certeza. comprometendo a infância das crianças. Completamente. Completamente. E sobre também sexualização e padrões,
algumas tendências acabam incentivando os comportamentos e imagens que acabam não sendo apropriadas para crianças, né? Porque hoje em dia tudo é possível você abrir uma tela e clicar. Então acho que é muito importante, né? Os pais sempre estarem olhando e tomando conta para que aquela criança não acabe vendo coisas que não são pra idade dela, né? Com certeza. Sim. Isso influencia muito nos padrões estéticos, porque as crianças, elas começam a cobrar coisas que não eram pra elas estarem cobrando nessa idade. Exatamente. Elas começam a se maquiar de uma forma que não é pra elas se maquiarem. Exagerado, né? Elas começam a usar roupas que não são pra idade delas. É algo que a gente vê muito. A gente vê as crianças, assim, com shorts minúsculos, com roupinhas muito curtas. Sim. E isso aumenta a busca por validação e pela aprovação online. Que as crianças, elas querem que as pessoas aprovem elas. Elas querem comentários, elas querem curtida. Sim. Exatamente. E a partir do momento em que a criança ela já se submete a isso, acaba vindo haters também. Sim. E a partir do momento em que elas não conseguem a aprovação que elas desejam, isso afeta, igual você disse, o psicológico. Exatamente. E tão pior do que haters e fãs e tudo mais, também tem a pedofilia, né, gente? Sim. É complicado falar sobre isso, é um assunto Bem Delicado. bem polêmico, delicado. bem delicado. Não dá pra falar de qualquer jeito, não dá pra Não. falar escrachado. Mas quando um pai, ele deixa a imagem do filho dele, da filha dele, principalmente meninas, né, na internet, isso acaba caindo na mão de qualquer um, né? E Sim. a gente não consegue controlar. A gente não Não sabe quem tá do outro lado da tela, né? Exato. Sim, e a gente não sabe o que a pessoa pode estar fazendo com as fotos dos nossos Sim. irmãos, dos nossos filhos, enfim. Que acaba muitas fotos virando conteúdos mais 18, né? Exatamente. É o que acontece aí, realmente é É muito a triste. pornografia infantil. Exatamente. Infelizmente. Isso tudo, né, gera ainda mais ansiedade e baixa autoestima, né, na criança. Porque Sim. quando a criança vê que agora ela está sendo submetida a certos padrões, a certos comportamentos, porque, por exemplo, muitas das vezes a criança não viraliza. Mas e quando a criança viraliza? E quando o canal dela cresce? Ela precisa se comportar de um certo jeito. Ela precisa se vestir de um certo jeito, porque se ela se vestir de tal jeito, talvez os fãs dela não gostem. Não, sim, com certeza. Entendeu? E isso gera muita baixa autoestima na criança, Sim. porque a criança acaba não sendo quem ela quer ser, acaba sendo que a internet... Em quem ela tem que ser. Exatamente. né? Ela acaba deixando Sim. de ser criança pra viver uma vida agradar- adulta. Aham, Querer viver uma vida sim. adulta. Isso- Exatamente. Sim, é Muito realmente muito difícil. Também a gente pode falar também sobre as responsabilidades, né, que os pais precisam ter com os filhos, não deixar aquela criança ou adolescente ter acesso a completamente tudo na internet e também vamos pegar esse conteúdo e não vamos expor muito essa criança e como você disse, para não acabar caindo em mãos erradas, não é? Até as próprias plataformas digitais, elas podem melhorar ali a segurança, porque hoje em dia qualquer criança entra em qualquer plataforma digital e posta o que ela quiser, porque não tá tendo mais, não barra mais as crianças. Não tem controle. Não tem controle e acaba sendo algo triste, porque a gente não sabe realmente quem tá do outro lado da tela, não sabe qual é a intenção da pessoa. Então, é algo que a gente Os precisa próprios melhorar. pais precisam ter consciência de que eles precisam supervisionar o celular, a internet das crianças, entendeu? Exatamente. A gente sabe que a legislação, né, ela protege o direito da criança, a gente conhece tudo isso, tudo mais, só que nem sempre na prática isso funciona. E realmente foi muito bom, gente, esse papo. Acho que serviu muito pra a gente ver como entende mais esse mundo e como tudo isso funciona, né? Sim. Obrigado, meninas, pela presença. Obrigada. Realmente foi muito legal. E obrigado você que nos acompanhou até aqui. E até o nosso próximo episódio, pessoal.